Lembrando que eu estou falando com você aqui no Instagram e também estou gravando para o meu canal do YouTube sobre esse assunto, porque é um assunto que abrange todas as famílias, não é? A gente vai falar sobre essa pandemia que está acontecendo agora e não é só com famílias, é com todas as pessoas e do mundo inteiro. Todas as pessoas estão passando por essa crise, que é uma crise que vai muito além do que a gente vivenciou até agora. Opa, passou um caminhão aqui. Vamos lá, estamos em casa, com todos em casa, algumas pessoas circulando na rua, claro, então vocês vão estar ouvindo alguns barulhos aí, mas isso faz parte, ok? O que eu quero falar para vocês? O que está acontecendo neste momento com todas as pessoas, com toda a humanidade, né? São alguns países que ainda não estão enfrentando isso, mas vamos dizer que 80%, 90% estão passando por esse problema. Então, não é uma coisa só dos brasileiros, mas é uma coisa mundial. É uma coisa que vai muito além do nosso controle. E o que é tudo isso? Isso é uma guerra. Praticamente é uma guerra. Onde há feridos, onde há mortos, onde há pessoas com medo, há pessoas inseguras, há pessoas preocupadas, outras nem tanto, outras seguindo uma linha, seguindo um conceito, seguindo uma crença. Então, existem vários fatores aí onde envolve tudo isso. E eu ando recebendo muita coisa mesmo de diversos amigos. Se você não pegou seu cafezinho aí, pega, porque esse papo vai ser um papo com café. E eu tenho recebido muita coisa, e uma das coisas que eu recebi é de uma pessoa extremamente querida que eu sigo, que é um grande mentor, que trabalha na área do desenvolvimento humano, e até agora foi o mais sensato de todas as explicações do que está acontecendo para mim. E talvez faça sentido para você também. Vamos fazer um alinhamento antes de eu estar falando sobre esse assunto. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro que isso daqui que a gente vai conversar agora, isso que a gente vai debater aqui agora, não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com crenças, com religiosidade, nada disso. Na realidade, vamos falar sobre o que realmente está acontecendo, sem filtro, com o pé no chão, sendo realistas e vendo os fatos. Eu acho que é isso que é o mais importante. Sem ficar fantasiando muito, sem ficar levantando bandeira, e simplesmente vamos observar os fatos, tá ok? Então, esse é o alinhamento que a gente vai fazer agora. E claro que deve ficar a pergunta que lado depois, que lado que eu estou. Eu vou estar falando isso para vocês nessa live, qual é o meu lado. E a definição desse vídeo que eu vi do Jerônimo Telmi, que ele trabalha dentro do desenvolvimento humano, e eu sigo ele, sou um grande mentor para mim. Ele trabalha com coaches, enfim, mas sem esse preconceito, tá, pessoal? Porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito com coaches, e tem muito charlatão, como também tem muito médico charlatão, tem muito artista charlatão, tem muitos administradores charlatões, tem muitos contadores charlatões e tem muitos políticos charlatões. Isso não vem ao caso. O que a gente está falando são o que ele definiu com esse momento e faz muita lógica. Então, vamos prestar atenção, vamos alinhar um outro ponto. Vamos prestar atenção na mensagem e não no mensageiro.
Então, não interessa aqui se eu tenho estrutura para estar falando isso, se eu tenho conhecimento para estar falando isso ou não. Isso não importa. Importa é a mensagem, se ela vai fazer sentido para você ou não, tá bom? Então, feitos esses alinhamentos, vou tomar mais um bolinho de café, para o meu café não esfriar. Feitos esses alinhamentos, vamos seguir em frente. Eu vou contar para vocês o que ele estava falando no vídeo dele e que me deixou assim tão empolgada para estar vindo gravar essa live e dizer, fazer as palavras do Jerônimo, as minhas palavras, porque ele foi muito sensato em definir tudo isso que está acontecendo agora. Ele foi muito sensato. E era exatamente as palavras e a lógica do raciocínio que eu pensava, mas não conseguia colocar isso para o externo, não conseguia falar. E ele definiu em palavras fantásticas exatamente o que eu também estava pensando, o que eu também acredito e por que tudo isso está acontecendo com a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa, primeiro, o que ele falou no vídeo dele, que o Jerônimo falou no vídeo dele, é que realmente estamos vivendo uma guerra. E eu concordo com ele. Isso realmente é uma guerra. Mas é uma guerra de gente, de pessoas contra um vírus. Certo? Até aqui faz sentido, não faz? Nós estamos lutando contra um vírus. Isso é muito maior. Não é uma guerra entre dois países por questões políticas, por questões religiosas, onde você vai lá, manda o exército, atira entre mortos e feridos, salvaram-se alguns, e ali vai ter um vencedor, qual país vai ser? Tá? Não é isso. Essa guerra que a gente está vivendo, ela não é tão simples assim. É uma guerra que está acontecendo no mundo inteiro, de pessoas contra uma coisa minúscula, um vírus que está derrubando grandes potências, grandes países. Quem dirá o nosso, então, não é? Então, isso tem que ficar bem claro. Essa guerra é de pessoas contra vírus. Eu vou estar acentuando várias vezes isso para que isso fique muito claro na cabeça de cada um. Tá? Independente do que você acredita. Isso é um fato. Vamos para os fatos. E aí, nessa guerra, nós precisamos escolher um lado. E não existe o melhor caminho. Mas existe o pior caminho, tá? Não existe o melhor caminho nessa guerra que a gente está vivendo. E sim o caminho aonde vai ser menos pior. E quando a gente para raciocinar nisso, não importa o caminho que a gente vai tomar. Se é o caminho de isolamento total, que é o horizontal social, né, que eles estão chamando de horizontal social, ou se é o vertical, que é para isolar o grupo de risco, e aí as outras pessoas podem trabalhar, não interessa, não importa o caminho. Mas não pode, a gente não pode escolher o caminho que é o pior. E qual é o caminho pior? Pessoas contra pessoas. A gente não pode transformar essa guerra, que é uma guerra de pessoas contra vírus, e transformar essa guerra de pessoas contra pessoas por causa de opinião, por causa de política, porque é direita, porque é esquerda,
ou porque é empresário, porque é empregado, ou porque é autônomo. Percebe isso? A que ponto nós estamos chegando? A coisa está ficando distorcida. A gente está transformando uma guerra de pessoas contra um vírus, de pessoas contra pessoas, pessoas contra pessoas. E fica nessa guerra, desfocando do que é mais importante. Além de também ficar essa guerra política, né? Porque acaba sendo uma guerra política. Uma guerra de pessoas. Porque os empresários estão ficando sem dinheiro. As pessoas estão ficando sem dinheiro. As pessoas estão ficando desempregadas. As pessoas não têm mais o que comer. Então a economia precisa voltar a girar. Mas existe o fator aonde precisa-se do isolamento para conter esse vírus, para conter essa pandemia. E começa essa guerra de pessoas contra pessoas. Não, porque quem fala isso é de direita, quem fala isso é de esquerda, quem fala isso é religião tal, quem fala isso é religião tal. Percebe em que ponto? Para e observa as mensagens que você anda recebendo, as notícias que você anda recebendo. Existe muita coisa que é fake news, tá? Mas observa essas mensagens, filtra. É uma guerrinha de pessoas contra pessoas. Fique em casa, não fique em casa. Fique em casa, não fique em casa. Gente passando fome, gente sem dinheiro. Percebe? Faz sentido isso para vocês? Conseguem ver o tamanho da dimensão? E aí a gente acaba desfocando do que realmente precisa ser observado, do que precisa de atenção, do que precisa de foco, que é pessoas contra vírus. Não vim aqui para julgar ninguém, de forma alguma. Eu vim aqui para falar para vocês a minha opinião sobre tudo isso e vou respeitar a sua opinião. Se a sua opinião for diferente da minha, tudo bem. Agora, o que não pode acontecer é eu e você estarmos brigando. Para! Estamos no mesmo barco, nós estamos juntos nisso. E o mais engraçado é que esse vírus, ele não tem essa distinção de rico, pobre, branco, preto, amarelo, azul. Percebe isso? Então, nós estamos no mesmo barco. Não importa qual escolha que você faça. Se é horizontal, se é vertical, se é isolamento total, social, ou se é isolar as pessoas para ficar, que estão em risco, isolar essas pessoas em casa e as outras irem trabalhar. O que importa realmente é o que está acontecendo. É uma guerra, vou afirmar novamente, uma guerra de pessoas contra um vírus, e não pessoas com pessoas. E nisso a gente precisa escolher um lado. A gente realmente precisa escolher um lado. E eu te pergunto, de que lado você está? Hoje existem dois lados. Existem dois lados. Um lado em que a pessoa defende que a economia tem que continuar com o vertical, certo? Onde isola o grupo de risco e as pessoas que defendem o horizontal, que é o isolamento total.
Estou usando esses termos, que são os termos que estão sendo usados. Não sou cientista, não tenho conhecimento, o meu conhecimento é vasto, então estou usando as palavras, mas dentro de um raciocínio que vai fazer sentido para você. Percebe isso? Então, temos que lembrar sempre, nós estamos no mesmo grupo. Isso é uma briga científica e não política. Faz sentido para você isso? Faz sentido para vocês? É uma briga científica. É pessoas contra um vírus. Não é uma briga política de direita e esquerda. Não é uma briga de empresários contra empregados. Não é uma briga de autônomos. Não é uma briga de pais contra escola. Faz sentido isso para você? Consegue ver o tamanho? Vamos para os fatos. Consegue ver o tamanho da dimensão disso tudo que nós estamos vivendo? Nós nunca, eu pelo menos nos meus 47 anos, eu passei por várias crises no Brasil. Financeiras, econômicas, de doenças também, mas nunca vi nada igual. Se a gente fuçar nas histórias aí, também não sou entendida, estou falando não vasculhei a fundo, mas procura, houve uma gripe espanhola, se eu não me engano, que foi o mais próximo que a gente teve disso que a gente está, também foi uma pandemia, e o Jerônimo até citou isso, estou citando coisas que ele citou, e tem fundamento, tá, gente? Não estamos inventando isso, você pode estar pesquisando isso. Quando teve essa pandemia também, as cidades que se isolaram foram as que conseguiram se recuperar mais fácil, foram as que conseguiram se recuperar economicamente, mas com mais rapidez. Então, vamos lá. Aí, como eu falei, nós estamos no mesmo grupo, o grupo de pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus. Como eu disse, é uma briga científica e não política. Que lado eu, Drica, escolho? Eu escolho o lado da ciência. Eu escolho o lado da Organização Mundial da Saúde. Eu escolho o lado dos cientistas, dos infectologistas, porque eles são as pessoas que podem nos ajudar neste momento. Percebe isso? Ah, mas vai ter um monte de gente desempregada, vai ter gente passando fome. Vai, gente. Numa guerra, todos são atingidos, sem exceção. Todos. Vai haver mortos, vai haver feridos. Isso é uma guerra entre pessoas e um vírus. Então, eu prefiro ficar realmente do lado da ciência, porque ela é a única que pode nos ajudar nesse momento a passar por isso. Tem dados aí dizendo a China estava conseguindo passar por isso. Conseguiu diminuir a taxa de mortalidade. E o que aconteceu? Voltou de novo. Deu uma afrouxada, voltou de novo. Ou seja, gente, isso não é uma brincadeira. Não é invenção. E tem gente que está achando que isso é bobagem. É só uma gripe. A gente cura como, meu querido? Cura como, minha querida? Não tem como curar isso. Lembrando, nós estamos do mesmo lado. Nós olhamos para os mortos e feridos, como numa guerra. Quem está mais forte
ajuda o mais fraco. E é nessa hora que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar. O mais forte ajuda o mais fraco. Então, se você está mais forte, se você tem condições, ajuda quem precisa. Se você está mais forte do que eu, me ajuda. Se eu estou mais forte do que você, eu vou te ajudar. Existem vários lugares. Eu recebi isso também. Eu recebi uma foto. Agora eu não me lembro, porque é tanta coisa que a gente vai recebendo. Uma foto de uma padaria. Eles montaram uma mesa do lado de fora e colocaram vários alimentos ali, onde você pode doar. E se você estiver precisando de algum alimento que está ali e você não tem condições de comprar, você pode levar. Percebe isso? Vamos ajudar as pessoas. Se você está mais forte, ajude quem está mais fraco. E assim a gente vai conseguir passar por isso. 2020 não vai ser marcado na nossa vida, na nossa história. E a gente vai passar por isso e nada vai voltar a ser como era antes. Todos vão sofrer com tudo isso. Todos, sem exceção. As crianças, os idosos, os adultos, os ricos, os pobres. Todos vão sofrer com isso. Não existe o lado que não sofra. Não existe guerra sem dor. Todos teremos dor, sem exceção. Todos vamos ter dor. Seja economicamente, seja fisicamente, seja financeiramente. Mas nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Menos ou mais dor. E aí? Qual que você escolhe? Menos dor ou mais dor? Tudo é uma questão de escolhas. Estamos no mesmo barco, mas podemos escolher. Nessa guerra, vai ter feridos, todos sem exceção. Nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor. Mas você prefere sentir menos ou mais dor? É uma escolha sua. Sempre é uma escolha. Você prefere lutar contra um vírus ou você prefere lutar contra uma pessoa que pensa diferente de você? Eu vou repetir, porque isso é muito importante. E eu vou deixar essa reflexão para vocês no dia de hoje. Você prefere lutar contra um vírus ou você prefere lutar contra uma pessoa que pensa diferente de você? É uma escolha. Você vai escolher. Nessa escolha, você vai sentir menos dor ou mais dor. Sempre é uma escolha. E eu resolvi escolher, como eu disse, o lado da ciência, o lado da saúde, o lado dos cientistas, o lado dos infectologistas, porque eles são a única saída que a gente tem neste momento. Porque a vida da gente é muito preciosa. E quando você pensa em sair de casa, lembre-se, não seja egoísta. Lembre-se, você pode contrair esse vírus e levar para dentro de casa para as pessoas que você ama. Então, seja cauteloso, cuidado. Se a gente voltar a trabalhar novamente, a movimentar a economia,
Percebe que você está colocando as pessoas que você ama em risco? Você está se colocando em risco? Ah, mas e aí como é que faz com o dinheiro? Gente, vamos ajudar uns aos outros. Isso não é uma guerra de pessoa contra pessoa. É uma guerra de pessoas contra um vírus. Então se movimenta. Escolha o seu lado. E agora está no momento da gente se ajudar. Eu escolhi ficar dentro de casa. Eu escolhi trabalhar dentro de casa. Eu escolhi pela saúde do meu marido e da minha filha. Estamos todos em casa. Só sai para comprar alimento. Eu escolhi isso. Eu escolho o lado da ciência, porque eu acredito que eles podem ser a salvação disso. Não adianta nada começar a trabalhar. Essa é a minha opinião, ok? Então, assim, da mesma forma que eu respeito a sua opinião, eu quero que respeite a minha opinião. Não adianta sair e voltar tudo ao normal. Nada vai ser normal. E primeiro que essa doença não tem controle. No vídeo que o Jerônimo fez, e eu estou baseando essa live, esse vídeo, no vídeo dele, nas palavras que ele falou, que condiz muito com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu faço, que é exatamente isso. É uma guerra entre pessoas contra um vírus, e não pessoas contra pessoas. Então vamos escolher um lado. Eu escolho o lado da ciência, eu escolho o lado da Organização Mundial da Saúde, eu escolho o lado dos infectologistas, para que possam solucionar isso. E como o Jerônimo falou no vídeo dele, ele tem 3 lemas. Eu fiz umas adaptações ao modo de eu pensar. E os lemas são, para essa pandemia, para esse isolamento em casa, para tudo isso que está acontecendo, para essa guerra de vírus contra pessoas, contra gente. Que é, a minha primeira escolha é ficar em casa. A minha segunda escolha, somos maiores que isso, se estivermos juntos. E a minha terceira escolha é manter o comando da minha vida. Eu posso fazer as minhas escolhas. Então eu vou repetir para vocês. A minha primeira escolha é ficar em casa. Minha segunda escolha é somos maiores do que isso se estivermos juntos. E a minha terceira escolha é manter o comando da minha vida. Eu faço as minhas escolhas. Então fica aí essa reflexão para vocês. Então quem está nessa guerra de pessoa contra pessoa, artista contra governo, empresário contra empregado, é autônomo contra a sociedade, e é pais contra a escola, é governo contra a ciência. Vamos lembrar que essa guerra não é de pessoas contra pessoas. Essa guerra é uma guerra de pessoas contra um vírus. Isso é um fato. Então, vamos fazer a nossa escolha e escolher o nosso lado. E eu te pergunto, de que lado você está? Eu escolhi, eu fiz as minhas escolhas, estou do lado da ciência, que é um órgão muito maior, é um órgão de estudo e que vai conseguir controlar essa pandemia. Então fica aqui a minha pergunta para vocês. De que lado você está? Do lado dessa guerra onde é pessoas contra pessoas,
ou o lado de pessoas contra um vírus? Vamos ficar em casa. Vamos fazer o que esses órgãos, o que a ciência, o que a Organização Mundial da Saúde está falando. E dessa forma, a gente vai conseguir controlar essa pandemia. Nós não temos recursos para ajudar todas as pessoas que vão ser infectadas. Nós não temos esse recurso aqui no Brasil, infelizmente. O diagnóstico para saber se a pessoa está ou não com o vírus demora demais. Enquanto isso, essa pessoa já infectou várias outras. Isso não tem controle. Então, o melhor, a minha escolha é ficar em casa. E aí a gente vai falando, enquanto isso, nessa semana, vamos fazer uma série de lives aí, para a gente ir conversando sobre isso e falando também sobre as crianças e sobre os pais, sobre a família, tá ok? Um beijo e pensa bastante, veja os fatos sem tomar lado nenhum. Estude os fatos e aí sim você faz a sua escolha de que lado você está. Um beijo grande e a gente se vê até a próxima live. Tchau, tchau.